né, privilegiando vocês que chegaram no horário, mantendo a tradição celintiana de pontualidade. Vamos começar mais uma Masterclass. Creio que todos me conhecem, né? Gaspar, sou conselheiro, sou sócio do Celint. Hoje eu não sou o protagonista, então não vou me estender na minha apresentação, né? Hoje nós estamos convidando aqui Léo Pinho, sócio da Aldas, uma parceira do Celint nessa área de consultoria focada na área financeira, na área de crédito. Léo Pinho, um especialista nessa área, com operações estruturadas, né? E um empreendedor, né? Ele mexe, ele está fundando e gerindo novas empresas, sempre tentando suportar os empresários, né, nessa linha de financiamento, buscando funding, né, para sustentar suas empresas. E no momento que a gente vê, né, o Brasil com tantos problemas nas empresas em recuperação judicial, muitas delas por questões de finanças, muitas delas por questões, né, da taxa de juros no Brasil, que é exorbitante, a gente precisa cada vez mais olhar para as empresas, principalmente as empresas de capital fechado, as familiares, que têm pouca instrumentalização, e mostrar para elas o acesso, né, os tipos diferentes de produtos que têm à disposição delas no mercado financeiro, para que possa ajudar e fazer uma melhor, ou uma estrutura de capital mais otimizada. Por isso que a gente convidou aqui o Léo Pinho para fazer essa masterclass e compartilhar um pouco de sua experiência, dos conhecimentos e produtos que estão à nossa disposição para que a gente possa orientar as empresas que a gente dá suporte e apoia. Léo, prazer, muito obrigado pelo convite. Já sabem, né? Masterclass diferente da live. Ao final dos 45 minutos aproximadamente que o Léo vai dar essa apresentação para a gente, vocês fiquem à vontade de levantar a mão ou perguntar através do chat, mão digital. Obrigado. Léo, com você. Muito obrigado por estar aqui. Boa, obrigado, Gaspar. Pessoal, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Vou tentar trazer um pouquinho aqui de uma visão um pouquinho financeira aqui, mercado de capitais e a aplicabilidade desse negócio nas empresas familiares, né? Eu acho que é um pouquinho do que a gente aqui como Aldas faz, né? E vou falar também um pouquinho de Aldas para quem não conhece, vou falar um pouquinho de mim, não vou gastar mais do que 5 minutos, tá? E depois vamos direto ao assunto. E a ideia é também trocar um pouquinho de experiência com vocês e quem já está fazendo alguma coisa nesse sentido, tá? Então, podemos começar aqui, né, Gaspar? Tá todo mundo vendo minha tela Sem aí? dúvida. Estamos sim, pode ir. Full time. Bom, gente, primeiro aqui falar sobre mim, tá? Eu, como o Gaspar falou, eu tenho 40 anos, desde os 14 anos mais ou menos eu empreendo. Eu já fundei algumas fintechs, tá? Então eu sou o sócio responsável aqui pela área de capital da Aldas, né? Essa é a área que foi criada, na verdade, quando eu entrei aqui. Vou falar um pouquinho dela. Eu tive uma empresa que eu fundei em 2011 e ela foi adquirida pelo Itaú em 2015, onde eu fiquei lá 2 anos. Depois eu voltei para a Aldas aqui, fiquei em 2017, 18, 19. Eu saí da Aldas de novo e montei a Rente. A Rente era uma empresa que oferecia crédito no mercado imobiliário para incorporadores e loteadores. Eu vendi essa empresa em fevereiro do ano passado e voltei de novo para a Aldas aqui. A curiosidade dessa empresa que eu fundei é que eu não sei se todos vocês conhecem, mas a gente foi investido pela Y Combinator, que é o maior fundo de investimento em startups do mundo. Então, ela investiu em algumas empresas como Airbnb, Stripe, Dropbox, Rappi, Brex. Então, eu morei no Vale do Silício até começar o Covid, né? Covid, primeiro caso nos Estados Unidos foi em Santa Clara, 10 minutos da minha casa, peguei um avião, voltei para o Brasil, 4 dias depois, a, a, os aeroportos tinham sido fechados nos Estados Unidos. Então, quase que eu fico preso lá. A gente terminou sendo investido por outros fundos aqui no Brasil também, e sempre foi, e na verdade foi quando eu comecei efetivamente a olhar um pouquinho o mercado de capitais, é, de dentro para fora, de fora para dentro, né? Primeiro como um outsider, provocando e disputando com o mercado de capitais, né? Tentando mudar esse cenário, e a gente conseguiu, graças a Deus, mudar muita coisa e ficar bem relevante, mas depois entendendo tanto o mercado de capitais a ponto de também fazer algumas brincadeiras, inovações, criatividades e pimentas nesse negócio. Quando eu volto para a Aldas aqui, né, nesse período também eu fui investidor anjo de 12 empresas, eu sou conselheiro atualmente em 5, e lá como Itaú eu fui head de algumas BUs de negócio, tá? E aqui falando da Aldas, né, para quem nunca ouviu falar, a gente tem passaram já algo em torno de 600 empresas aqui pela Aldas, tá? A gente tem
aproximadamente 400 casos relevantes, mais de 150 M&As, mais de 13 bi em transações lideradas, esse número já aumentou um pouco. A gente tem mais de 15 conselhos de administração, são mais de 8 segmentos que a gente atua, talvez 9 um pouquinho, 15 franquias, tá? A gente atua basicamente com estratégia, governança, gestão e capital. A gente vai falar um pouquinho da parte de capital especificamente, que é o que eu toco aqui na Aldas, tá? E vou falar um pouquinho mais do que capital, tá? Eu vou dar uma focada especificamente em operações estruturadas, mas para entender a operação estruturada, como é que a gente chega lá, e eu tenho certeza que muitos de vocês fazem esse tipo de operação, e se acham que não fazem, vocês na verdade fazem, tá? Então fazem, ou já fizeram nas empresas de vocês, ou como conselho. Mas eu vou aqui tentar dar um pouquinho de cor para esse tipo de operação, e principalmente o que é que eu, Léo, acredito que vai acontecer no Brasil nos próximos anos nesse mercado. Que eu acho que é mais importante a gente entender esse conceito do que está acontecendo. Eu tenho certeza que muitos de vocês são também economistas, administradores, engenheiros e vão concordar comigo em alguns pontos ou não. Tá, então, o que é uma operação estruturada? A operação estruturada é qualquer operação de financiamento que ela vai além do empréstimo bancário tradicional. Então, a gente utiliza ativos específicos da empresa, como recebíveis, contratos, projetos, com base para acessar o mercado de capitais de forma mais eficiente. E aí eu trago aqui um pouquinho desse gráfico, que é, na verdade, a origem do fundo bancário. Então, o banco, né, ele tem que, de alguma forma, captar dinheiro para ter o spread bancário dele, né? Ele capta mais barato, né, empresta mais caro, isso é óbvio para todo mundo aqui. Só que tem uma fatia dessa origem do fundo bancário que vem via depósitos à vista e a prazo, que são os CDBs, poupança, etc. No caso dos bancos públicos, como, por exemplo, Caixa Econômica, FGTS. Né? Então, ele usa o recurso do FGTS para financiar principalmente crédito imobiliário e habitação. O crédito imobiliário, que eu estou trazendo aqui como exemplo principal, mas isso se aplica transversalmente a todos os segmentos, o mercado imobiliário é o que movimenta boa parte do mercado de capitais dos bancos no mundo. Né? Então, o crédito imobiliário é um crédito super seguro, tanto é que teve lá a bolha imobiliária nos Estados Unidos, mais de uma bolha, mas lá em 2008, né? Por conta disso, é porque realmente você vê a força do mercado imobiliário e o impacto que isso gerou. Mas aqui nessa faixa dos 45%, a gente está falando de alguns trilhões de reais em crédito bancário já fornecido por bancos. Né? E isso, se você pegar o volume, o gráfico de captação líquida da FGTS e da poupança, ela vem caindo ao longo do tempo. E isso é um problema estruturante que a gente tem no Brasil. Porque se a gente não tem crédito para o mercado imobiliário, imagina o que, é que pode acontecer. Tá? E aí eu vou trazer mais uma pimentinha aqui. Quando a gente tem alta de juros e inflação, a gente naturalmente, né, tem o efeito de migração da poupança e redução do funding da habitação, que eu já falei. A gente também tem os saques emergenciais da FGTS, que dá uma queda do saldo disponível e menor oferta de crédito imobiliário. A gente tem os endividamentos das famílias, não só por conta da inflação, juros altos, e também por conta, hoje em dia, por conta de BET, né? As BET que estão fazendo com que as famílias estejam cada vez mais endividadas. A gente tem a menor capacidade de poupança, naturalmente. Quando é que essas pessoas têm poupança, né? Que nem hoje tem mais a poupança. E a gente tem um enfraquecimento do consumo. E, por fim, a gente tem menor formalização do trabalho, menos depósito de FGTS, e aí por conta também de fintechs, Uber, etc. E a gente tem a redução na arrecadação do fundo. Com isso, a gente traz algumas informações interessantes. Né? Eu trouxe aqui duas delas. Né? Primeiro é o seguinte: a gente tem uma forma de comparar banana com banana, que é qual é o crédito imobiliário em relação ao PIB de cada país. Né? É a única forma que eu tenho de comparar o Brasil com os Estados Unidos, porque o PIB dos Estados Unidos é absurdamente maior. Quando a gente faz isso, a gente vê que, por exemplo, no Reino Unido, o crédito imobiliário dividido pelo PIB ele é de 58%. A Alemanha chega a ser quase 80%, tá? Eu não trouxe a Alemanha aqui, desculpa, a Alemanha é 33%, mas se eu não me engano, tem algum país que é quase 80%, que eu dei uma olhada. Estados Unidos, 46%, Alemanha, 33%. Aí eu trouxe um da América Latina para a gente comparar, né? Para a gente, vamos ser justos. Se a gente está falando de Brasil, vamos comparar com o Chile. O Chile é quase 4 vezes maior que o Brasil, tá? E o Brasil lá com 9%. Então, a gente já vê aí que temos um problema estruturante. E se o FGTS e a poupança está caindo, vai piorar.
vai piorar isso. E depois eu vou dar alguns exemplos reais com clientes nossos que estão acontecendo, tá? Aí a gente traz outra visão aqui, que é o percentual do crédito imobiliário via mercado de capitais. E aí a gente vê como o mercado de capitais brasileiro ele ainda é muito iniciante, ele ainda é muito júnior. A gente fala que nos Estados Unidos, 80% do crédito imobiliário nos Estados Unidos vem do mercado de capitais. 80%. É muita coisa. No Brasil, a gente está falando de. Eu botei 10 porque eu fui bonzinho, tá? É 9 a 10% do crédito imobiliário vem via mercado de capitais. Se eu não me engano, juntando em 2023, foram 140 bilhões de reais emitidos em CRIs e CRAs, financiando habitação e agronegócio. É muito pouco ainda. É muito pouco. E a gente ainda está tendo a crise também do agronegócio. Então, a captação, o funding para agronegócio também está pior. Então, a gente está sofrendo não só por conta da taxa de juros, tá? Mas também crises nas economias, nos segmentos estão fazendo com que esse funding tenha diminuído. Tá? O Bradesco, em março, abril, entrou lá um vice-presidente de crédito, o cara simplesmente disse que não ia dar mais crédito para energia solar, não ia mais dar crédito para financiamento, a habitação ia diminuir, que ia diminuir agronegócio, basicamente diminuiu tudo para o Brasil. Né? Então, o Bradesco, segundo ou terceiro maior banco privado do Brasil, tem essa diretriz. Aí, o que é que eu trouxe mais aqui de informação? Né? A gente, quando você faz o Minha Casa Minha Vida, né, que ele é o subsídio do governo baseado e lasteado em FGTS e poupança, a gente já vê uma diminuição significativa. O presidente da Caixa Econômica, e eu vou fechar já essa questão macro, tá, gente? Eu vou começar a entrar no que de fato importa aqui, que é a operação estruturada, mas é bom a gente entender o que está acontecendo aqui. Então, Caixa Econômica, o presidente da Caixa Econômica, há 6 meses, falou: em 2025 já teremos problema de funding para crédito imobiliário. 2026, ninguém sabe como é que vai ser. Tá? Então, quando você fala, eu tenho aqui na nossa base 20, 25 incorporadores, eles já reclamam de plano empresário, que é o crédito mais feijãozinho com arroz que os bancos fornecem para financiamento à obra. Então, antigamente, o plano empresário era de 9, 10, 11%. Hoje em dia já está falando de 16, 17, 18% ao ano. Isso já é real, isso já é hoje, não é daqui a pouco, já aconteceu. Minha Casa Minha Vida, muita gente não consegue mais aprovar, seja para o financiamento da obra ou crédito associativo, seja para a pessoa física que está adquirindo o bem. Temos um problema também estruturante nesse sentido. As taxas estão mais altas, claramente, né? Isso aí é questão também de Selic, governo, com problemas que são macroeconômicos e, obviamente, isso vai atrapalhar, mas eu não acredito que é só isso, tá? Aumento expressivo dos investidores, pessoas físicas em fundo imobiliário e CRIs. Então, os próprios incentivos estão fazendo com que muita gente está caminhando para o mercado de capitais. Tem até uma estatística que fala que a base de CPFs na B3 ele saltou de 600 mil investidores para mais de 5 milhões em 6 anos. Tá? Então, já existe também essa tendência da gente varejar o mercado de capitais, porque não era assim, né? Antigamente era single family office, assets, multifamily office investindo no mercado de capitais. Agora o varejo está vindo para esse caminho do mercado de capitais, graças a Deus. Tá? E aí a gente tem um negócio interessante que eu não sei se acontece no resto do mundo, tá? Eu sei que nos Estados Unidos não, eu sei que boa parte da Europa não, mas a gente tem órgãos reguladores, né, e conselhos monetários pró-negócio. Então a gente tem, aqui no Brasil, na minha concepção, a gente tem um Bacen ou CVM muito pró-negócio, ajudando muito o mercado de capitais. Então a gente também tende a acelerar o processo aqui do mercado de capitais e o crédito imobiliário em expansão, como eu já falei. Aí, eu falei um pouquinho da tendência transversal, né, para o mercado de capitais. Então, quando a gente fala nos setores aqui de imobiliário, infraestrutura, agronegócio, varejo, consumo, né, varejo, consumo, energia, educação, eu não vou falar de cada um aqui, mas a gente tem os principais instrumentos para cada um deles e por que o crédito está migrando do banco para o mercado de capitais. Tá? Então, no imobiliário, infraestrutura, agronegócio, isso tudo já é muito óbvio. Energia, muito óbvio. Tá? A energia, claro, de 3, 4 meses para cá já mudou tudo de banco. Né? Banco já diminuiu o funding para energia assim, consideravelmente. Tá? Eu estou sentindo na pele. Eu tenho 2 clientes aqui que juntos faturam 800 milhões de reais.
Eu estou acompanhando, eu estou no conselho dos caras, estou fazendo operação de capital para os caras, estou fazendo M&A para os caras e estou fazendo consultoria para os caras. Então, estou acompanhando de dentro, estou vendo a dificuldade do mercado de energia, tá? Que é também um setor estruturante para o Brasil. Se a gente não resolver a questão da energia, nós teremos um problema sério, né? Na energia hidrelétrica a gente não pode fazer mais, termoelétrica nem pensar, eólica é super caro, né? Nuclear impossível, vai sobra energia solar, sobra poucas alternativas para a gente. Tá? Então, e a educação, já tem muitos casos de educação, tá? De FDIC, debênture, operações aqui de antecipação, financiamento, etc. Em educação, tem bastante coisa legal aqui. E aí, eu queria trazer um conceito aqui para vocês, e se eu estiver falando muito rápido, me dê uma pausa, tá? Mas eu sou pernambucano, e pernambucano a gente fala rápido pra caramba e vai engolindo as sílabas. Mas a gente aqui, eu queria trazer um ponto que é um conceito que talvez alguns de vocês já tenham escutado, que é o conceito de Embedded Finance. Embedded Finance é uma coisa que acontece no dia a dia da gente. Vocês são clientes de Embedded Finance e talvez não saibam, tá? Para quem não sabe ainda. Então, toda vez que vocês vão, por exemplo, fazer uma chamada de Uber, por exemplo, vocês têm um pagamento embutido naquela wallet do Uber que vocês estão fazendo o pagamento. Aquilo ali é um pagamento embutido que é do Uber. Quando vocês compram, por exemplo, um café na Starbucks, tem uma wallet lá também. Tem algumas soluções de embedded finance na Starbucks. Então, o que aconteceu na fintechização do mundo, né, das startups, ela está acontecendo agora verticalizada em negócios tradicionais. O que era uma exclusividade dos bancos, agora estão sendo possíveis, através de tecnologia, de serem feitas dentro de empresas tradicionais. E essa tendência que eu vi acontecendo nos últimos 3, 4 anos no mundo, que é uma tendência de 7,2 trilhões de dólares, 7,2 trilhões de dólares no mundo, está engateando no Brasil agora. E eu acho que a gente tem uma oportunidade da gente capturar boa parte desse valor, principalmente em empresas tradicionais, empresas de dono, empresas que são médias. Eu digo assim, eu falo, olha, fatura acima de 50 milhões, 70 milhões de reais por ano, tem oportunidade. A gente pode cavar lá que vai ter alguma oportunidade legal para a gente fazer, e eu vou dar alguns exemplos aqui, tá? Então, a Aldas Finlay aqui, veja, esse nome aqui, Aldas Finlay, se meus sócios verem, vão brigar comigo, porque eu criei esse nome e não existe, tá? Mas Aldas Finlay nada mais é do que uma camada financeira que a gente pode incluir dentro de empresas tradicionais. Eu vou lá, olho o cara, vejo que o cara tem 3 mil funcionários, dá para fazer alguma coisa. Ele fatura muito e está no lucro real, dá para fazer alguma coisa. Ele oferece crédito para os clientes dele através de financiamento para o banco. Exemplo, concessionária de veículo, de moto, energia. Todo mundo que origina operação para banco tem oportunidade. Todo mundo que tem potencial de seguro tem oportunidade. Quando a gente compra, por exemplo, a passagem na Azul, a Azul não oferece aquele seguro viagem, aquilo é um seguro embutido. Aquilo ali é um produto financeiro embutido dentro do fluxo da própria companhia aérea, que até então a Azul não é uma empresa de seguro, mas está fazendo. Tá? Então, eu vou trazer algumas soluções aqui para vocês para integrar produtos financeiros e aumentar a proposta de valor. Tá? E vou dar casos bem interessantes, reais, que estão acontecendo. Então, empresas que não são fintechs ou instituição financeira, integrar através do Embedded Finance produtos financeiros criados internamente nas empresas para aumentar a proposta de valor para a empresa e para o cliente da empresa. Tá? E aí eu falei um pouquinho da Starbucks. Né? A Starbucks ela é um banco, ela na verdade é um banco com a marca de café. Vou falar por quê. O Starbucks ele tem um serviço, não sei se vocês já usaram, tiveram a oportunidade de ver, mas lá quando você vai fazer uma compra pelo aplicativo de vocês podem pré-colocar dinheiro na wallet do Starbucks e você comprar um café sem necessariamente pagar na hora, você paga com a sua wallet. Aquela wallet que você coloca R$ 50, R$ 100 para você estar sempre comprando ali e deixa um crédito, aquilo ali é o maior financiador da expansão da Starbucks no mundo. Hoje,
vou pegar aqui o número, são 8,3 bilhões de reais disponível hoje no saldo da conta corrente do Starbucks, somente na wallet de clientes que colocaram dinheiro lá. É maior do que muito banco médio no mundo tem em caixa hoje. Então, o que é que a gente faz quando a gente deixa 50, 100 reais lá, que o Starbucks viu isso? A gente está financiando a expansão dela com novas operações, a gente está financiando o capital de giro dela. Ela abriu muita loja por conta disso e ela já entendeu que boa parte das pessoas deixam o dinheiro lá e esquecem. Porque eu botei 100 reais, mas não comprei mais. E aquilo ali está financiando. E mesmo que ela não faça nada, se esse dinheiro estivesse dentro do Brasil, a gente estava fazendo 15% ao ano hoje, com CDI, com esse dinheiro. Então é um dinheiro legal para ficar em tesouraria, né, do banco. Então isso é uma solução que foi criada para financiar a empresa e que custa R$ 0 para eles, e eles captam mais do que muito banco. Então é uma baita de uma solução, né? Então e também ela tem não falei antes, mas ela fez o lançamento do cartão de pagamento em um app mobile, né? Então essas duas coisas juntas, elas fazem com que a empresa ela tenha um baita do benefício. Aí eu falo aqui, o que é Embedded Finance, né? Eu vou pular rápido aqui, mas ó, fintech não é Embedded Finance, então fintech, corretora, outras fintechs não são Embedded Finance. Cartões co-branded, né? Então você tem lá um cartão co-branded com o Itaú, não é Embedded Finance. Fintechs verticais como saúde, logística, enfim, a minha, por exemplo, que era no mercado imobiliário, ela é uma fintech vertical, mas ela não é Embedded Finance. Aí a gente tem ali um Gray Zone, que a gente não sabe exatamente o que é, e tem as empresas de Embedded Finance, que são o que eu estou falando aqui. O que é que pode ser Embedded Finance? Tudo isso aí. Eu vou dar exemplos, tá? Mas tudo isso aí pode ser embedded finance. Eu posso fazer feito o Uber lá, eu posso botar um meio de pagamento dentro do meu aplicativo? Pode. Eu posso colocar, por exemplo, eu tenho uma empresa, vou dar um exemplo real aqui da Aldas, tá? Empresa de condomínio. Eu posso dar um cartão para todos os síndicos do prédio, para eles fazerem pagamentos usando o cartão de crédito pré-pago com o dinheiro do próprio condomínio, se isso for facilitar, por exemplo, o dia a dia, porque para fazer pagamento ali para o pessoal de condomínio é meio complicado essa gestão financeira. Eu posso fazer um cartão pré-pago? Pode. Esse cliente da gente tem 300 mil condomínios. Será que ele vai ganhar dinheiro com isso? Isso é uma forma de pagamento embutido, tá? A gente pode ter seguros embutidos, como eu dei o exemplo lá da Azul, né? Ou, por exemplo, você com certeza vocês já viram isso. Estou comprando lá no Mercado Livre, ele fala: você quer fazer a extensão da sua garantia por 12 meses? Aquilo é um seguro embutido. Você quer fazer um seguro viagem? É um seguro embutido. Você quer tá comprando, alugando o carro lá na Movida, sei lá, né, na empresa de locação. Você quer pagar um seguro aqui de vida, seguro viagem, aquilo é um seguro embutido. Tá? Então, estou falando aqui alguns exemplos, porque talvez vocês pesquem dentro de empresas que vocês aconselham ou que vocês operam, que eventualmente vão ter algumas oportunidades para vocês explorarem, tá? Bancarização embutida, né? Então, também deu exemplo, né? Tem uma conta corrente para os clientes. Aqui muita gente começou fazendo, criou inclusive fintechs baseadas nessa tese de bancarização. Hoje em dia tem Bank as a Service para tudo que é lado, então dá para fazer muita coisa, cartão embutido, fazer muita coisa. Investimento embutido é um pouquinho mais difícil, mas também tem alguns casos. Tá? Então você pode embutir produtos e investimentos integrados a uma jornada não financeira. É possível. Aí tem um bem óbvio, que ficou ali embaixo do lado esquerdo, mas é talvez o mais óbvio de todo: crédito embutido. Tem muita coisa para fazer em crédito embutido, seja para financiar fornecedor, então você prolongar prazo de pagamento, você antecipar pagamento, você fazer. Vou dar um exemplo aqui, tá? Imagina que a gente é o iFood aqui. Eu tenho 10 mil motoboys no Brasil entregando delivery e eu demoro 30 dias para pagar para ele. E eu faço: Gaspar, você quer receber hoje? Você tem R$ 1.000 para receber. Você quer receber hoje? Eu te pago 950. Você quer? O cara fala: puta, eu quero. É 5% ao mês. Bota 5% ao mês de todos os motoboys que você tem, antecipando. Tá? Então, isso é possível. Você quer prolongar o prazo de um fornecedor, de um cliente, etc. Você pode. Você pode
em vez de... Eu vou dar um exemplo aqui que eu estou fazendo agora, tá? Então, de energia solar. Daqui a pouco eu entro nela aqui, mas você pode financiar a compra de placas solares para os seus clientes diretamente, sem mandar para o banco. O banco fica com 80%, 90% da receita do negócio e você está mandando para ele o tempo todo. Por que não estruturar um fundo pequenininho que começa ali financiando 10 milhões, 15 milhões, 20 milhões e vai crescendo? Que é uma coisa que a gente está fazendo aqui. Vou mostrar para vocês. Então, crédito, o que vocês imaginarem de crédito dá para fazer. Tá? E hoje, cada vez mais, as ferramentas estão simples para fazer. Fala, pô, Léo, mas vou fazer crédito, eu vou ter que fazer análise de crédito, vou ter que fazer antifraude, vou ter que fazer esteira, vou ter que ter cobrança. Tudo isso dá para fazer hoje de uma forma muito mais simples do que se fazia 5 anos atrás. Tá? E se eu tiver aqui muito atrasado, tá, Gaspar? Me avisa, tá? Se eu tiver adiantado também. Eu tenho até o quê? 6h45 para falar isso? Isso, exatamente. Ah, tá bom, beleza. E aí eu botei aqui um qualquer coisa embutida também. Por que qualquer coisa embutida? Porque pode ser que vocês tragam uma criatividade que eu não pensei. Mas se ela puder ser embutida, ela vai ser um embedded finance, tá? Que obviamente se envolver financeira, alguma operação financeira. Aí, vou trazer exemplos reais aqui, tá? Eu já falei do Uber, então o Uber, além da experiência que eu já falei de pagamento seamless, que a gente fala que é o pagamento que você nem percebe que você fez, né? Simplesmente você fez, ela oferece, por exemplo, o cartão de pagamento para os motoristas receberem ganhos diretamente e diariamente. Então, ele vai lá, ele recebe no cartão. Vê que coisa bizarra, né? Ele vai receber R$ 2.000 no mês. Ele recebe numa conta num cartão de crédito, como se fosse um pré-pago, que fica lá o crédito. Se ele não usar o dinheiro, o Uber está com esse dinheiro em conta para movimentar. Se ele usar o dinheiro, ele paga o interchange para a própria Uber. Então ele paga de novo para a Uber. O Uber paga para ele e dá um rebate para ele mesmo. Né? Obviamente que o Uber pode fazer isso e é uma solução maravilhosa para o motorista, tá? Não é que ele está fazendo uma solução ruim para o motorista, não, é uma solução muito boa. Então, para o motorista, ele vai ter o pagamento em D0, mas ele está pagando ali 5, 6, 7% de antecipação, cashback, benefício, organização financeira. Então, isso até ajuda o cara que é um pouco mais bagunçado, ele tem um pouquinho melhor controle financeiro, tá? E aí eu falei do float, crédito não sacado, fidelização do motorista, parceria. Aí eu tenho um cliente aqui que eu botei esse censurado aqui, porque pediram para eu tirar todas as marcas dos clientes da gente, tá? Mas eu posso falar o case. Então, o cliente, ele pode, por exemplo, esse cliente aqui especificamente é aquele que eu estava falando lá do condomínio, né? De gestão de condomínio. Ele tem 300 mil condomínios no Brasil. Então, ele pode ser uma subadquirente, né? Então, ele pode fazer com que os condôminos façam um pagamento por boleto ou cartão no app dele, né? Ele pode ter o cartão também, né? Que ele pode fornecer. Aqui na bancarização embutida, eu trouxe o caso da Shopify. Shopify, ela tem uma conta digital completa para o cliente. Então, vou lá, eu montei o e-commerce e estou utilizando a solução da Shopify, que é a loja, que é a gestora lá da Shopify, tá? Então, sem ele precisar ir no banco tradicional, ele consegue fazer uma conta corrente digital e toda a gestão do fluxo de caixa, que não é uma coisa tranquila para e-commerce, né? E aí a solução dos pagamentos é um cartão de débito, a recompensa, cashback, pagamentos instantâneos, recebíveis, etc. Do lado de cá, eu também posso fazer aqui no cliente da gente, a gente fez, além das soluções de pagamento, ela pode também oferecer soluções de conta digital, síndico, administradores, pode usar solução integrada de pagamentos, pode integrar back-office payments, crédito, etc. A Amazon, tem um negócio muito legal que a Amazon faz, que eu acho que praticamente qualquer empresa poderia fazer também, principalmente empresa que tem muito volume, que é oferecer empréstimo diretamente aos clientes, né, aos vendedores do marketplace com base no histórico de venda. Então, é como se fosse a conta garantida, né? Eu tenho lá um volume médio de R$ 500.000 que eu vendo na minha loja, via Amazon. A Amazon vai lá e fala: você quer pegar crédito com base no teu recebíveis que você tem médios aqui? É óbvio que ele não vai financiar 100% da base, mas ele vai ter ali 5, 10% da base dele, que é muito digamos assim, talvez o ICP desse modelo de crédito, e ele pode oferecer. E análise 100% automática, liberação também automática pela plataforma, tá? A gente também pode fazer isso, né, naquele sistema lá de condomínio que eu falei, pagamento integral do condomínio assumindo o risco de inadimplência. Então, existe um negócio chamado risco. Como é que é o nome que eu dei? Receita garantida. Então, imagina que o condomínio ele recebe R$ 100.000 todo mês.
né? Só que sempre tem 10% de inadimplentes. O que é que a fintech pode fazer, a empresa pode fazer? Garante os 100 mil e assume a inadimplência dos 10 mil. Nesses 10 mil, se você. A modelagem que a gente fez, que se até 4 meses o cara não pagar, ainda assim o modelo ganha dinheiro. Porque ele vai pagar ali multa, 10% de multa, juros, durante o período, né? E ele geralmente em 18 dias paga. Então a gente pega aquela boa inadimplência, o bom atraso. O cara ficou inadimplente, pagou multa e juros, 18 dias depois ele pagou, e aí o fundo que fez essa garantia ganhou dinheiro, bastante dinheiro. Então, e também crédito para reforma, taxa extra, etc. Então, o prédio quer fazer uma reforma e não tem funding para isso. Pegar dinheiro no banco não é fácil, ele já tem controle dos recebíveis, ele vai lá e oferece um crédito para uma reforma. Também não é um produto que você vai botar para 100% da base, mas tem uma base ali que ali com um pouquinho de inteligência ali e análise de crédito ele consegue fornecer. Eu já falei um pouquinho da Azul, né? Mas durante o checkout o cliente ele é convidado a adicionar uma proteção à sua viagem com um clique, sem sair da plataforma. Aqui, esse caso aqui é bem legal porque envolve inclusive questões de governança, tá? A gente tem um cliente aqui, eu vou falar um pouquinho mais desse depois. Se eu passar aqui, já vou para o caso dele, ó. Esse cliente aqui é o mesmo daquele slide lá, tá? Ele é uma espécie de aluguel de equipamento para escritório, né? Então, ele vai lá na Cisco, né? E aí ele compra 6, 7 milhões da Cisco de dólar, e aí ele oferece para empresas que não querem ter esse CAPEX. Então ele aluga aquele equipamento. Só que ele vai ganhar dinheiro ao longo do tempo. Ele tem um CAPEX inicial muito grande, e ele vai recuperando, dando payback naquele investimento ali em 2, 3 anos. Qual é o problema dele? Esse cara cresceu 10 vezes nos últimos 5 anos. E aí ele está todo empipinado de operação financeira em banco. Então, todos os bancos que você imaginar, ele já está com crédito na lua. E para pegar crédito em banco, como vocês sabem, você precisa da garantia real. E aí temos um problema de sucessão também. Porque o que é que aconteceu lá? Eu tenho um fundador, que é o pai, e ele saiu da operação, entrou no conselho. Os filhos estão na sucessão familiar. O filho é bom pra caramba comercialmente, vendeu pra caramba, tá entupido de limite de crédito em tudo que é banco, só que usou as propriedades do pai para alavancar no banco. O pai não quer de jeito nenhum mais isso. Falei, tá bom, chega, todas as minhas propriedades estão travadas nos bancos e vocês estão operando a empresa, eu nem sei se vocês estão operando esse negócio direito. Começa a resolver esse problema, só que eles não conseguem, porque eles estão vendendo muito e eles precisam de mais crédito. Qual foi a solução que eu trouxe para eles? Eu falei, gente, vamos fazer o seguinte: vocês faturam algo em torno de 380 milhões por ano. A gente tem boa parte dessa receita já em contrato de 5, 10 anos. Vamos antecipar parte dessa receita que vocês têm e vamos criar um fundo onde vocês entram subordinados nesse fundo em 20% e a gente capta 80% do mercado, a CDI mais 5. Vocês antecipam para vocês mesmos, né? Com a taxa um pouquinho mais alta, e aí a gente faz uma engenharia financeira que não é tão complexa, é difícil de explicar, mas o que é que a gente fez? Como é lucro real, eu criei um fundo onde as pessoas físicas são sócias do fundo e eu tenho essa empresa principal. Ela antecipa para ela mesma, de forma que ela paga um pênalti, a empresa principal paga um pênalti de juros, e eu uso essa despesa financeira para ser abatida do imposto de renda pessoa jurídica. E eles pagam 7 milhões por ano, mais ou menos, de imposto de renda pessoa jurídica. Esses 7 milhões aqui, eu não vou zerar, porque ele também tem que ter um índice mínimo para que ele consiga ganhar nas licitações. O balanço dele tem que ser minimamente saudável. Mas eu consigo tirar 3, 4 milhões de juros, de imposto. Esse imposto eu jogo para dentro do fundo como resultado, que ele tem um incentivo e só paga ganho de capital. O que é que a gente fez no final das contas? A gente está liberando. Eu pego essa antecipação que eu faço para o fundo paga esse dinheiro à vista para a empresa, essa empresa quita a dívida com os bancos que ela tem, com base no recebível que ela tem no futuro, na medida que ela pode, libera a garantia real do pai dele, que dá uma aliviada para o pai, que o pai já está ficando maluco com eles. Então, alivia o pai aqui nessas garantias, quita operações caras e ele tem aqui um crédito mais barato que é com ele mesmo, que, by the way, ele ganha dinheiro na rentabilização do próprio fundo. Resultado,
estamos solucionando todo o problema dos caras. Então, eles estão conseguindo voltar a crescer, eles estão com funding para comprar mais coisas, eles reperfilaram suas dívidas, liberaram as garantias reais do pai, e já estava ficando doido, já não tinha mais Natal na família, entendeu? E tudo está agora tudo agora tá caminhando agora para que a empresa ela volte a crescer bem. Então, essa empresa, além de tudo, a gente tem o potencial de reduzir imposto lá, né? Ganho da rentabilidade do spread, liberação das garantias, autofinanciamento da operação, permite que a empresa volte a, a crescer. Ainda tem uma pimentinha que eu sugeri, que eles não vão começar agora, que eu falei assim, gente, você imagina que um bancão lá te paga um contrato de 1 milhão por mês. Vamos fazer metade disso como leasing, metade como assinatura? Porque aí o próprio banco que está te alugando, ele consegue usar esse leasing para bater do imposto de renda dele. Então ele paga 1 milhão, mas na verdade como ele está batendo o imposto de renda, ele está, na verdade, pagando 870 mil. Entendeu? Então, essa engenharia financeira a gente vai poder fazer depois. Mas tudo isso eu tenho certeza que muitos de vocês são faixa preta em contabilidade, faixa preta financeira, etc. E estão vendo aí algumas possibilidades, mas isso tudo é uma engenharia financeira que eu também venho aprendendo. Eu não, eu tô toda semana eu faço, eita, pô, ganhei 1%. Toda semana eu aprendo um pouquinho com essas possibilidades de operações estruturadas e estamos fazendo bastante coisa legal nesse sentido, tá? E aí, não sei se é por fim, mas depois eu tenho um framework para acabar aqui. Mas eu terminei pulando para o caso de uso do segundo, mas o primeiro é um caso que eu já posso falar, porque ele saiu no Valor Econômico há 3 semanas. Essa operação da EcoPower fui eu que estruturei também aqui via Audas. Tá? A EcoPower, para quem não conhece, ela é a maior integradora de energia solar do Brasil. Ela fatura 600 milhões de reais por ano, aproximadamente. Ela é a maior, mas é tão pulverizada que ela representa 2 a 3% do mercado apenas. Tá? Quando a EcoPower chegou aqui, na Audas, no ano passado, ela chegou com a intenção com uma proposta diferente da atual. Tá? E aí, durante as conversas, eles estavam tocando com uma área diferente da minha, lá em consultoria, minha área de capital. A empresa não é muito grande, mas é difícil a gente se comunicar o tempo todo com todos os projetos que estão andando. E aí, em dezembro, um diretor nosso saiu e eu assumi o projeto lá da operação de capital. Quando eu cheguei lá, eles estavam estruturando um FDIC que dava um prejuízo de 2 milhões de reais. Falei, gente, acho que não é esse o caminho, vocês deveriam ganhar dinheiro com esse negócio e ganhar bastante dinheiro. E aí eu mudei a modelagem do negócio e a gente conseguiu um negócio que sairia do EBITDA aí de 2, 3% para eventualmente 14% de EBITDA. Como é que a gente fez isso? Vamos estruturar um CRI, né, que a CRI agora teve até uma mudança da CMN aí, que pode ser que não seja mais via CRI, mas vamos estruturar um CRI onde você também entra subordinado no fundo, a gente capta o dinheiro na sênior, a CDI mais 5, você vai emprestar 2,5 ao mês, no final das contas você vai ter uma alavancagem de 1 para 5 e você vai usar isso para financiar os seus próprios clientes. Na medida que você for batendo os 10 milhões mínimos que a gente fez, a gente capta mais 10, 20, depois capta mais 30, 40, depois vai captando. E esse fundo, ele tem um potencial, como ele é um potencial de empilhar dinheiro durante 60 meses, esse fundo ele pode ter um potencial de originação que pode bater 2,5 bilhões de reais em 5, 6 anos. 2,5 bilhões. Imagina que uma empresa que fatura 600 milhões e que nesse momento a gente está diminuindo o fundo bancário por conta de simplesmente de uma canetada de um vice-presidente que decidiu não dar mais crédito para a energia. Esse mercado todo ele tende a consolidar quebrando. Então, não é que o cara vai comprar a empresa, é que está todo mundo quebrando. Quem sobreviver nesse negócio, ele vira um case de compra de empresa. Né? Se eu tenho minimamente um EBITDA maior do que o meu mercado, eu tendo a começar a consolidar via seleção natural, via M&A. E a gente falou, olha, eu acho que potencialmente a gente vai chegar aqui no EBITDA de 14% nesse negócio. Quando a gente mostrou a modelagem, 7, 8 reuniões depois, porque ninguém estava acreditando no que a gente estava fazendo, o cara finalmente comprou, o CFO lá comprou a ideia e virou prioridade número 0. Esse CRI que a gente está fazendo vai financiar o cliente final,
imagina, nos últimos 8 meses, a gente calculou R$ 1 bilhão que retornaram com a resposta vazia dos bancos, ou seja, o banco lá, Bradesco, Itaú, etc., eles estão retornando um valor vazio. O que significa isso? Nem foi aprovado, nem foi rejeitado. Simplesmente o Bradesco alocou todo o capital em energia daquele mês e não vai mais olhar nenhuma operação naquele mês. Então ele teve todo o gasto de marketing, de gerar lead, comercial, etc., e não vai fazer a operação. Então, o que, que a gente vai fazer? Pô, com esse CRI agora, a gente vai poder pegar essas operações que não estão sendo financiadas pelo banco e financiar por ela mesma, que, by the way, eles vão ganhar muito mais dinheiro, muito mais alavancagem. Então, isso virou uma estratégia muito maior da empresa, que agora já está mirando um IPO. Antes ela estava com medo de quebrar, agora ela já está olhando para o IPO. Óbvio que o que eu estou falando tem um percurso longo, né? Não quer dizer que tudo que a gente fez vai acontecer. A gente está vivendo semana a semana, porque cada semana é uma emoção diferente. Mas, a, conceitualmente falando, a gente está caminhando para a empresa realmente caminhar para um IPO daqui a 4, 5 anos, se tudo que a gente fizer está dando certo. E tudo isso, e o que é que eu quero dizer para vocês? Tudo isso com é, um pouquinho de engenharia financeira, com mistura de embedded finance, um pouquinho de operações estruturadas, um pouquinho de entendimento do que está acontecendo no mercado de capitais, um pouquinho realmente de preocupação em tentar entender o cara, que é uma coisa que a gente vamos gastar energia para tentar entender o modelo e vamos tentar sair no final do túnel aqui com algum resultado, tá? Então, assim, eu particularmente estou extremamente motivado com esses projetos que a gente está tocando, iguais a esse, não iguais à energia solar, mas parecidos com esse que eu estou falando. A gente deve estar tocando algo em torno de 15 a 18 projetos similares. A gente pesca dentro do nosso aquário aqui dentro da Aulas ou clientes que estão vindo de fora, mas muita oportunidade dentro de casa por conta da consultoria que a gente dá. Eu não sou sócio que participa da consultoria, eu participava, não participo mais, mas eu fico pescando dentro desse aquário. Tá? Então, eu acho que tenho certeza aí que talvez alguns de vocês aí tiveram pelo menos um estalar aí de alguma possibilidade de fazer em cliente de vocês. E, claro, contem comigo aí, caso vocês tenham alguma operação, alguma coisa que vocês queiram fazer, sou todo ouvidos e à disposição, tá? Então, eu trouxe aqui só esse framework, eu confesso que é bem mais complexo que isso, mas só para a gente analisar aqui algumas coisas, tá? Então, eu botei aqui um score de 1 a 5, sendo menos de 50 milhões 1 e acima de 500 milhões 5, né? E tem esses fatores, mas tem vários outros que a gente pode incluir. Eu posso depois fazer isso melhorzinho aqui. Mas, naturalmente, empresas que faturam mais de 50 milhões, pelo menos. Idealmente, uma empresa no lucro real, porque lucro real dá para fazer um bocado de coisa legal, tá? Financeiramente falando. Endividamento bancário, né? Obviamente, quanto maior o endividamento, maior a oportunidade que a gente tem. Não significa que uma empresa que tem um endividamento pequeno não possa fazer. Eu estou fazendo em vários que têm endividamento quase zero, tá? Mas quanto maior, melhor para perfilar a dívida. Na verdade, a dor é maior do empreendedor. Prazos médios de contrato, quanto mais longo, melhor também. Eu gosto, Léo, pode ser que tenha gente que gosta do curto prazo, antecipação de recebível ali de duplicata, etc. Dá para fazer, tá? Inclusive, margens são mais altas. Eu acho que eu tenho a cabeça de preguiçoso. Minha cabeça de preguiçoso é o seguinte: é mais fácil eu ficar originando e crescendo devagarinho e eu ficar ganhando um pouquinho durante todo o tempo do que eu todo mês ter que correr atrás de originação, originação, originação. Mas é possível, tá? É só meu estilo, mas eu acho possível. Garantias pessoais. Então, quanto mais. Lembra que eu dei o caso lá da empresa de aluguel? Quanto mais comprometimento eu tenho bancário, mais eu tenho trava de garantia real. Então, se eu tenho mais trava, eu também posso destravar usando o mercado de capitais. Então, necessidade de capital também. Então, uma empresa que é muito intensiva em capital, naturalmente, ela vai também ter provavelmente vai ter alguma operação mais legal de fazer. Incorporação, por exemplo, né? Incorporação é bem intensiva em capital. Tenta fazer 5, 6 canteiros de obra ao mesmo tempo. Vai precisar de dinheiro, bastante. Então, se o cara não acessa capital via banco, via mercado de capitais, ele vai ter, ou ele tem um bolso muito profundo, né? Ou ele vai ter problema, tá? E aí eu
trouxe de novo aquele slide lá que é pagamentos embutidos, bancarização, crédito embutido, seguro embutido, investimento embutido. Então, qualquer dessas soluções eu acho que podem ter a oportunidade de fazer, tá? E aqui é o slide final, acho que deixei aqui meus contatos aqui. Gaspar, eu acho que eu terminei passando um pouquinho aqui de tempo, mas Deu deixei certinho, foi no tempo certo. vocês. Eu estou começando a gerar bastante conteúdo no Instagram, no LinkedIn. A gente tinha parado um pouco, estamos voltando agora. Então tá aí meus contatos. Se alguém quiser mandar uma mensagem, pensar em alguma coisa junto, eu estou à disposição, tá? E é um prazer estar com vocês aí, Caspar. Obrigado, Léo. Se puder tirar a apresentação para a gente falar um pouquinho, esses 15 minutinhos. Feito. Primeiro, assim, muito obrigado, foi ótimo, esclarecedor, né? Muitos elogios aí à questão das garantias reais, né? Apesar de ter muita gente que não gosta, mas foi elogiado, assim como o FDIC também. Uma pergunta, pode levantar a mão quem tiver, que a gente vai seguindo a ordem, tá? Eu tenho três aqui já que eu peguei no chat, né? Uma é minha, né? Acabei de criar aqui uma wallet para o Selint, né? Todo mundo que quiser fazer os programas principais do Selint vão depositar mensalmente um dinheiro para fazer lá o Concertif ou o avançado, né? E quando eles completarem, né, o valor fixo do curso, eles vão poder fazer. Benefício: garante o preço, ou trava o preço, né? Ele não vai aumentar ano a ano, e você ainda vai ganhar dois cursos complementares, beleza? Quem Uhum. opera isso para mim? Quem vai gerir o fluxo financeiro e de utilização dessa wallet? São Perfeito. A gente fintechs? Eu tem. tenho que fazer um app? Como é que é isso? Não, hoje em dia, Gaspar, dá para fazer tudo com outros, tá? Hoje em dia o que mais tem é solução white label. A gente tem a própria CVM liberou várias normativas novas, como por exemplo a CVM 88, onde você pode fazer um modelo de crowdfunding, você pode fazer CEP, que é Sociedade entre Pessoas, você pode fazer via securitizadora. Então, no final das contas, é uma modelagem, tá, Gaspar? É pensar em todas as possibilidades. O que é que eu faço, tá? Geralmente, eu pego o problema e eu faço, tá bom, bola do meu campo, deixa eu pensar. E eu volto para casa e eu vou tentando pensar na minha solução. Mas pode ser via securitizadora, ser via CVM88, pode ser via CEP, pode ser via qualquer coisa. Mas, idealmente, como você vai ter uma custódia de dinheiro, você tem que ter um custodiante regulado na CVM. Tá. Então, aí a gente vai só achar esse parceiro que seja mais barato, que seja melhor e a gente consegue fazer tranquilamente, tá? Mas não posso fazer isso dentro de casa por causa da questão da CVM? Veja, tem gente que faz, mas não você poderia fazer também. Eu acredito que pode fazer. Aí teria que consultar um jurídico, A parte de jogo, tá? mas eu acho que poderia fazer também. Poderia. Uma dúvida que surgiu aqui, foi colocada pelo Helder e por mais algumas pessoas, né? As wallets do Starbucks e do Mercado Pago, etc., não deveriam remunerar essas carteiras? Parece que o Mercado Pago, a princípio, remuneraria, não sei. Algumas remuneram, outras não. Então, aí vai de empresa para empresa. No caso da Starbucks, ela não remunera. Não, ela não E, remunera, porque na verdade você tem um crédito, é que nem a Uber. Uber, por exemplo, você pode ter, por conta de muita corrida B2B, a empresa geralmente faz um pagamento ali no mês para que os funcionários utilizem ali para deslocamento da empresa. Ela não te remunera. Esse que é quer o dizer, ponto. o atrativo é a comodidade e segurança, por exemplo, no Brasil, de fazer uma Isso. wallet, né? Por exemplo, eu posso fazer E isso a nos meus operação. filhos também. É. Uhum. E a operação, porque imagina se você fosse ter que fazer a transferência ou pagamento no cartão, qualquer coisa, toda vez que um funcionário teu fosse andar no Uber. Por isso que o Uber fez aquela solução corporativa e no corporativo ela faz um pré-crédito para ser consumido. Tá? E para ele também é muito melhor, né? Imagina o dinheiro que está parado lá no Uber também deve ser uma coisa considerável também. Legal, muito bom. Gleison, tem uma pergunta aqui do nosso Gleison Café. Fique à vontade. Boa noite a todos. Boa noite, Gaspar. Parabéns aí, Léo, Boa noite. pela explanação. Eu já lhe sigo nas redes sociais. Você é meu conterrâneo Opa. nordestino, né? Eu sou Boa, boa. cearense, né? Sou cearense. E, Léo, só para compartilhar com vocês aí um case aí, coisa de 20 anos atrás, eu trabalhei numa empresa de varejo, tá? Regional aqui, nós tínhamos loja Norte, Nordeste, Centro-Oeste. Não sei se o Léo chegou a conhecer, eu posso falar o nome, hoje ela não opera mais, Lojas Esplanada, seria Sim. uma, né, Renner, CIA aí, guardar as devidas proporções, que essas operações já eram feitas lá nos anos 2000.
Então, por exemplo, nós tínhamos uma série de fornecedores. Esses fornecedores, o mercado de varejo trabalhava, olha, você fornece para mim hoje, mas eu vou te pagar com 120 dias. Eu girava 3, 4 vezes a mercadoria para poder te pagar. Só que aí tu chegava para mim e dizia assim, olha, rapaz, olha, dá para antecipar aquele título lá para 120 dias? Fazia essa antecipação desse título de 120 dias, obviamente com a taxa de desconto. Lá era uma loja de varejo, então você tinha lá nos PDVs, tá? A nossa equipe de vendas que colocava embarcado o quê? Seguros e uma série de outros produtos financeiros que se tinha. Tá? Na época lá também se tinha uma parceria com a instituição financeira, então assim, esses produtos aí embarcados aí já se trabalhava aqui lá nos anos 2000, só para Uhum. contribuir aí com a iniciativa. Pra Excelente, você ver Café. como isso já existe há bastante tempo, só que agora botaram um nome bonito, né? Agora tem um nome bonito e tem outra coisa. O que diferencia do que a Esplanada ou outros varejistas faziam há muito tempo atrás para hoje é que hoje, antigamente, para você fazer isso, você tinha que ter um braço de tecnologia, um braço de operações muito grande. Antigamente a gente tinha menos tecnologia, mais braço, né? Hoje é mais tecnologia, menos braço, só que agora você tem muita solução pré-pronta, que você pode. Aliás, tem tanta solução que isso é uma corrida para zero, né? Então, cada vez mais as empresas estão mais baratas e está ficando mais. Por isso que eu acho que acima de 50 milhões de faturamento, eu acho que já para de pé. Muita coisa. Isso. E só completando, inclusive nós tínhamos lá uma empresa de private label, né? Nós tínhamos a Redsplan que cuidava das nossas operações de cartão de crédito, né? Que tínhamos aí uma análise de crédito bem robusta e na época aí só corroborando com o teu pensamento, nós faturávamos em torno de 450 milhões por ano. Sim, legal. Léo, deixa eu só aqui passar a palavra agora para o Helder. Helder, você faz a sua pergunta e aproveita e dá a dica que você anotou aqui para o Léo sobre a Lelo Condomínios. Então anota aí, Léo. Lelo Condomínios, que é quem opera o nosso aqui. A gente entrou com um pedido para eles lá para garantir a mensalidade, né? Para eles zerar a inadimplência. Ah, não temos, veja bem, coisa e tal. Então já é um cara que Oh, precisa eu ter. conheço bem o pessoal da Lelo, hein? Conheço bem. A gente já tive lá algumas vezes. Lelo Imóveis de São Paulo é gigante, é muito grande. Então, vambora fazer acontecer. Essa é a Vamos. dica, tá? Vamos. Já pedi a conexão contigo aí no LinkedIn, excelente palestra, muito obrigado. Boa. Eu sou Obrigado. muito fã de CRI, CRA, de FDICs estruturados. Acho que realmente, como você falou, né, o dono, né, pode, com um pouco do dinheiro dele, ou com muito, não importa, financiar os seus próprios clientes e remunerar esse seu dinheiro com quem ele conhece melhor que ninguém, né? Então, Sim. é muito legal isso, e, enfim, a gente já olhou. Mas, na verdade, eu quero voltar para o negócio da carteira, só para fazer um comentário um pouco mais focado em governança, vamos dizer assim, que para mim me parece esquisito, do ponto de vista até contábil. Eu não sou contador, tá, Léo? É, você ter um recurso, o dinheiro, no caso da Starbucks, a custo zero e fazer dinheiro com esse dinheiro, tá? Uhum. Então, assim, a empresa, enfim, a gente compra, não sei eu, computadores no atacado e vende no varejo. Eu tenho um computador aqui para vender ali. Tá vendo? Então, assim, eu pego o dinheiro aqui para emprestar ali, eu preciso remunerar esse dinheiro que eu tô. Então, é claro, Léo, que aquela coisa, né? Ema, cada um com seus problemas, né? Mas, assim, quando eu vejo, e no caso da Starbucks, poder da marca e etc, etc, bota aí, não me enche a paciência e tal, mas me parece uma coisa um pouco equivocada que pode gerar aí problemas até de reputação em algum momento que alguém começar a incomodar. Acho que foi um pouco mais nesse sentido da minha pergunta. E aí eu vou aproveitar para também dizer na questão do Uber, né, 99 e tal, que assim, de novo, sem o custo, né? Não sei se eles remuneram, né? 99 e tal. A 99 diz que sim, se você abrir e fizer um depósito lá, eles dizem que remunera o CDI mais zero, CDI, enfim, alguma besteira assim e tal. Mas eles, de certa forma, né? Você falou 5% de juros ao mês, né? Então, assim, claro, de novo, cada um com seus problemas. Se o motorista precisa do dinheiro antes, problema dele. O mercado pratica 5, o mercado pratica 5. Mas aí a gente pode entrar numa discussão de novo de reputação, em particular com a questão do S, né? Então, né, do tal do social, né?
Então, eu estou trazendo isso aqui para fazer um pouco na tua leitura, quer dizer, o teu negócio é óbvio montar essas estruturas, o cara da marca tem mais que botar dinheiro para dentro mesmo, tudo isso eu entendo, mas tem essa questão aí de riscos de reputação. Eu queria sentir um pouco o que você percebe disso. Se eu estou viajando na maionese, pode falar, não tem nenhum problema não. Deixa eu só falar, intervir um pouco antes, que tem a ver com o que você colocou, Helder. Que, na verdade, a empresa não está pegando dinheiro emprestado, né? Você está antecipando o uso, né? Pré-pago. Todo mundo aqui já ouviu falar, ou já teve, é a mesma coisa. Você está botando no wallet lá, você está pagando e a operadora vai te oferecer o serviço. E a quantidade de dinheiro em carteira que não é usado é a mesma coisa. Né? Fui de Telecom 20 anos. Então, isso era uma loucura de dinheiro que Não, tinha lá e que a empresa embolsava. Ela dava bônus, né? Não, vou te dar um bônus de 10% aqui do valor para você ter isso. Ficar com 90% do dinheiro parado lá. Mas vamos lá. isso aí. Acho que eu vou. Assim, a primeira coisa que a gente tem que ver tem que ver qual é a regulação que a empresa ela está envolvida, né? Então, quando a gente fala no Brasil, a gente tem que considerar leis brasileiras. Quando a gente fala nos Estados Unidos, leis americanas. Só Uhum. que existe um conceito de contabilização de receita diferida, né? Dentro das normas contábeis, especialmente lá nos Pré-pago é Estados isso. Unidos, exatamente, o que é que ela faz? Ela financia a expansão usando o saldo pré-pago e jogando isso como se fosse um passivo. Tá? Então, Isso, esse exatamente. passivo, você coloca o dinheiro na wallet e esse valor ele é registrado como uma obrigação da empresa até ser gasto. Então, ela toma Exatamente. emprestado o dinheiro dos clientes sem pagar juros. Aí, o uso, diferentemente de instituições financeiras, que são obrigadas a manter as reservas ou investir em título público, etc., a Starbucks pode destinar esse passivo para a sua própria operação, incluindo a abertura de novas lojas e expansão, Então, sem não é limitação empréstimo, Lúcio, né? regulatória. É um pagamento antecipado para serviços futuros. Exatamente. Então, assim, Mas veja, tem sentido, Helder. Estou falando friamente em tem termos de negócio. sentido. Mas em termos de da boa governança, óbvio que as empresas deveriam estar remunerando, né, o seu cliente em cima disso, de alguma forma, né? Como eu falei do É. Celente, vou remunerar como? Vou dar um curso complementar de graça, mas é uma forma de remuneração. O cliente aceita se quiser ou não. E Sim, tem sim. mais um fator, tá? Eu não lembro, é breakage, alguma coisa assim. Tem um termozinho em inglês que ele considera que após um certo período, se ninguém fizer a retirada daquele dinheiro ou usar aquele dinheiro, ele é considerado uma Breakage, é receita isso mesmo. adicional. Breakage, exatamente. Breakage, você Então falou ainda tem É isso. certo. isso Eu não mesmo. sei, eu não sei qual é o período que aquilo ali ele é É. contabilizado como receita, No caso do mas pré-pago que o Gaspar falou, é tipo 90 dias, não sei se eu me lembro, tem tanto tempo já, né, Gaspar? Mas enfim, É, que aí tem o eu acho, breakage, né? Se o cara isso, depositou lá no pré-pago, usou um pouquinho, passou 3 meses fora do Brasil, sei lá eu, aí o dinheiro volta para o ativo, volta para o caixa, né? Faz exatamente. exato. sentido. Né? Mas Eu acho cuidado que o com a questão da Starbucks reputação. No caso do Starbucks, eu acho que até o período deve ser bem mais longo que 90, tá? Porque se fosse só 90, eu não botava dinheiro lá, porque por 90 dias o dinheiro vai sumir. Não sei como é que funciona isso, tá? É que depende de Mas produto, regulação e produto, né? Comunicação você fala o tempo inteiro, isso. todo dia. Café você não, né, É, não toma bastante. é Léo, que tem uma nem milhas, pergunta né? aqui do Adilson também, desculpa. Tem uma pergunta do Adilson também, só para a gente atender o pessoal, porque senão a gente vai estourar muito tempo. Boa noite, Léo. Tá. Parabéns aí pela tua fala. Deixa eu só citar um exemplo Obrigado. aí, que eu sou da área de educação, e esse exemplo que o colega citou aí anteriormente, a gente fazia isso há 20 anos, 20 e poucos anos atrás. Você tinha as séries seguintes, se você recebia antecipados, digamos, você precisava construir um outro prédio, alguma coisa parecida que na época a gente fez. E aí ofereceu até o final do ciclo, os pais anteciparam o dinheiro, isso foi lá para a contabilidade no passivo, né? Como o Uhum. Gaspar citou, receitas antecipadas, e a gente foi revertendo isso ao longo do tempo e antecipou esse dinheiro. Antecipou de que maneira? Você tem os reajustes, anualmente você tem reajuste. Então o camarada pagava a mensalidade naquele ano em que ele fez a operação. Então a garantia dele é que ele não teria mais reajuste dali para frente. Isso. Entendeu? E Uhum. hoje a estrutura é feita, hoje tem o grupo que compra aí a carteira de mensalidade, né? Então você pode vender, o cara vai te cobrar lá um percentual tal e garante a sua mensalidade e segura o problema lá com Uhum. o inadimplente, né? E esse Perfeito. outro exemplo de cartão, por exemplo, da Starbucks, por exemplo, há pouco tempo eu conversava com um rapaz da cantina e ele tem tipo um cartão, né? É um cartão de débito que ele usava, tem a maquininha lá dele que os pais colocavam dinheiro ali
e para as crianças usarem durante Sim. um período, Pré-pago lá. né? Uhum. E aluno saía, terminava, enfim, sempre ficava um dinheiro à parte e no final do ano morria, A né? questão toda é a Uhum. tecnologia que a gente colocou, né? Antes você já podia ter essas Exatamente, operações, mas está tecnologicamente mais controlado e expandir também, né? sim, Isso. Gaspar, sim. vamos para a última pergunta, que já são 7h05, e a gente, para a Não, gente manter a perfeito. nossa atualidade. Não, perfeito. Não é só para contribuir que eu ia informar o que o colega falou, que antigamente no colégio da minha filha também tinha esse cartão pré-pago, que você não se preocupava com nada e ela lanchava lá na cantina à vontade, né? Então, realmente isso aí já era um procedimento já bem anterior. Obrigado. Gente. Léo, muito obrigado pela apresentação, foi excelente, Eu que foi show agradeço, de gente. bola, melhor do que o do Brasil ontem, inclusive. Pessoal, muito obrigado aí pela audiência, né? A gente bateu aqui um número grande de interessados, foi importante, principalmente para nós conselheiros, que a gente falei, né? Levar essas opções, essas Solução. oportunidades, soluções, né? Para melhorar a estrutura de capital das empresas, né? E o acesso a um dinheiro mais barato, nesse caso aqui, né? Do Ideal do Finance, custo zero, teoricamente, para a companhia, bancos financeiros. Muito obrigado a todos, mais uma vez. Atento ao calendário excelente de lives, de masters e de programas. Forte abraço, boa semana para todos. Valeu, gente. Obrigado. Boa noite. Tchau, gente. Obrigado, Obrigada. Alisson. Até mais. Boa Obrigado, boa noite, um noite. abraço.